o potencial elétrico. Potencial elétrico é uma maneira com que a gente tem para entender alguns problemas na parte de eletricidade, que são muito paralelos com aquela parte que você já viu, de força elétrica e campo elétrico. Tá? É só a gente pensar assim, ó, quando eu tenho, por exemplo, esse objeto aqui, e eu sei que se eu soltar ele, ele cai, eu falo, ó, me explica aí por que ele cai. Você fala, é porque uma força puxa ele para baixo, a força peso, né? Beleza, você está dando uma explicação através de força, uma explicação vetorial. Agora uma outra pessoa poderia falar assim, não, é porque a gente coloca esse objeto aqui, ele tem uma energia potencial, lembra? MGH? Tem uma energia potencial. Se eu solto, a tendência do objeto é ir para um nível de energia potencial menor. Beleza, é outra explicação, não é vetorial, é através de energia, é uma escalar. Tá? Então o potencial elétrico é a mesma coisa. Ele vai entrar para que a gente possa explicar alguns problemas sobre as cargas elétricas em campos elétricos através da ideia de energia. Tá? A primeira coisa, ó, é pensar no seguinte, potencial elétrico já é uma coisa conhecida sua, já está presente. Tá? Por quê? Porque potencial elétrico a gente vai descrever com a letra V aqui, mas não é à toa, ó, é aquilo que você mede em volts. Né? Volts, quando você fala de uma tomada 110, 220, amiguinho, está aqui, ó, tá? Então, onde que entra essa ideia do potencial elétrico? Então, vamos pegar um caso mais simples, ó. Tenho aqui uma carga positiva. Essa carga positiva, eu sei que qualquer carga colocada aqui próxima a ela, ó, vai sofrer uma força, atração ou repulsão. Ela vai tender a se movimentar. Então eu sei que a carga colocada naquele lugar vai sofrer a ação daquela força porque ela se encontra dentro de um campo elétrico. Então naquele lugar o campo elétrico tem um certo potencial. Naquele lugar a uma certa distância da carga geradora do campo elétrico, naquele ponto existe um potencial. Veja que nesse ponto não há necessidade de que naquele ponto exista uma carga. O potencial ele é do ponto. Então, como que eu sei qual é o potencial lá naquele ponto P? O potencial ele é dado por K, lembra? Constante elétrica do meio, se for o vácuo é 9, 10 a nona no sistema internacional. K vezes Q, o valor da carga geradora, dividido pela distância D. Você vai falar, mas essa fórmula é conhecida. Não, ela é parecida com a fórmula do campo elétrico. Só que no campo elétrico tinha um D quadrado. Por quê? Porque era um vetor que a gente estava falando. Tá? Então, o potencial gerado por uma carga, a expressão para calcular esse potencial é V igual a K, Q sobre D. Agora, quando você calcula um potencial é um escalar. Se é um escalar, a carga aqui, ó, que se for positiva, entra positiva, se for negativa, entra negativa. Ou seja, a gente pode calcular o potencial de 10 volts, de 1000 volts, como podemos calcular de menos 300, menos 2,8 volts. Tá? Potencial é um escalar que vai ser positivo ou negativo. Ok? Então essa é a primeira coisa. Então isso diz para nós, ó, que aqui nesse ponto P, que está a uma distância D, existe um potencial. Mas do mesmo jeito a gente poderia falar, ó, que aqui, num outro ponto, então no ponto P1, que está a uma distância D1, existe um potencial. Existe um potencial aqui nesse outro ponto P2. Por quê? Porque ele se encontra a uma outra distância D2. E aí eu saberia, através da mesma fórmula, calcular qual é esse potencial no ponto 2. Conhecendo ambos os potenciais, eu sei fazer o cálculo de uma grandeza que é importante para nós, ó, que é a grandeza de
DDP. DDP, sabe o que é ela? Ó? Abreviação para diferença de potencial. O próprio nome já está te falando, ó. Diferença de potencial. Você tem dois lugares onde o potencial não é igual. Se o potencial não é igual, existe uma diferença de potencial, que é a grandeza de dp. O que é a grandeza de dp? Ela é um V menos o outro V. Então aí você só tem que olhar bem para o seu problema, para a sua questão lá, ó. Diferença de potencial A é entre o ponto A e o ponto B? Ou é entre o ponto B e o ponto A? É entre o ponto 1 e o ponto 2. O que interessa para nós, ó, ao fazer o cálculo da diferença de potencial, é que na parte do campo elétrico, como que a gente procede, ó, quando vai calcular o trabalho para deslocar uma carga, tá? O trabalho da força elétrica. Lembre-se que a palavra, né, trabalho é sempre associado a uma força que provoca ou pode provocar um deslocamento, tá bom? Então, como que a gente faz o cálculo do trabalho da força elétrica? Lembra, trabalho é letra tal, ó. Para você fazer o trabalho, para pegar uma carga Qzinho e transportá-la de A até B, então aí tem que tomar um cuidado, ó. Quem que é Qzinho? Qzinho não é essa aqui, ó. Essa é a carga Qzão, é a geradora do campo elétrico. Então, essa carga Qzão está gerando em torno dela um campo elétrico. Eu vou colocar nas proximidades aqui uma carga Qzinho, e essa carga Qzinho vai sofrer atração ou repulsão. Ou seja, essa carga Qzinho, sob a ação da força elétrica, vai ser carregada para um lado ou para o outro. Então, qual é o trabalho que a força elétrica faz para pegar a carga Qzinho e transportar ela de A até B? É o valor da carga que está sendo transportada que multiplica a diferença de potencial. O V de saída menos o V de chegada. Então essa expressão é importante para que você calcule o trabalho, ou seja, você vai calcular o trabalho é energia, em joule, certo? A carga Q tem que ser em coulomb. E o potencial é volt, então a diferença de potencial também é volt. Então isso nos diz que como que eu posso fazer o cálculo do potencial? É volt? É volt. Mas se eu jogo a carga para o outro lado dividindo, vai ficar joule por coulomb, certo? Então volt, ele é a mesma coisa que joule por coulomb. Isso é importante, tá? Agora, quando a gente usa essa expressão, veja que a carga transportada pode ser positiva ou negativa, assim como a diferença de potencial é um menos o outro. Se for o maior menos o menor, dá positivo. Se for o menor menos o maior, vai dar negativo. Então o trabalho pode ser positivo ou negativo. E aí é importante sempre a gente pensar, né? Quando que nós teremos trabalho dando positivo? Tá? Quando é um trabalho realizado pelo campo elétrico. Então o que quer dizer isso? Quer dizer isso assim, ó. Eu pego aqui, ó, eu tenho, por exemplo, Qzão é positiva. O que acontece se eu pegar uma outra carguinha e botar aqui próximo, ó, positiva? Ah, essa é positiva, como essa positiva,
vai empurrar para longe, vai ter uma repulsão. Então, beleza. Então, o campo elétrico teria um trabalho positivo, ele conseguiria empurrar para longe. Mas pode ser um problema que pergunte assim, ó, qual que é o trabalho para eu pegar essa carga positiva que está longe e trazer para cá? Qual é o trabalho que o campo elétrico faz? Fala, mas o campo elétrico não vai trazer para cá. Exatamente por isso. Porque não é um trabalho positivo. Se você fizer o cálculo pegando a situação de saída e chegada, você verá que terá um resultado do trabalho negativo. Então esse trabalho negativo representa trabalho realizado sobre o campo elétrico. Ou seja, há necessidade de um agente externo fazer aquilo lá para que aquilo lá ocorra. Se o trabalho é negativo, quer dizer que o campo elétrico não consegue fazer aquilo. Tá? E aí prestar atenção na perguntinha, porque a perguntinha, gente, ó, pode ser qual é o trabalho realizado pelo campo, qual é o trabalho realizado pelo operador. Tá? E aí é exatamente o contrário. Se o campo consegue levar a partícula para algum lado, ele não precisa do operador. Então aí o trabalho do operador é negativo, o do campo é positivo. E o contrário. Trabalho. O campo elétrico não consegue fazer aquilo, o trabalho é negativo. Então o trabalho do operador vai ser positivo. Precisa que o operador, né, faça aquele transporte. Tá? Então isso aqui, ó, é algo importantíssimo da gente ver, que associado ainda a um outro conceito que a gente verá na sequência, né, que são das superfícies equipotenciais, tá? E aí, tanto nos casos de carga pontiforme quanto do campo elétrico uniforme, fecham essa ideia de que eu posso entender os problemas de eletricidade ou através dos vetores, força e campo elétrico, ou através da energia associada àquele processo. Ok? Tranquilo? Física em casa. Um abraço.